Então, como já estudamos sobre a ditadura militar, que foi um período bem sombrio na história do país, durou entre 1964 a 1985 e se tornou uma época muito intensa. Aconteceram várias repressões políticas, censuras a empresas e violações dos direitos humanos. E o regime militar implementou medidas como o ato institucional, que suspendeu garantias constitucionais permitindo a censura, a prisão arbitrária e a tortura de opositores políticos. Pessoas foram perseguidas, presas, torturadas e até mesmo mortas por se oporem ao regime ou por serem consideradas subversivas. Estou apenas relembrando isso porque na época da ditadura, antes da minha avó paterna falecer, eu lembro que ela me contava sobre o meu avô e ela falava que o pai do meu avô foi preso por injustiça política. Basicamente, ela me contou, né, no caso, que ele foi preso por participar de algumas atividades políticas que eram consideradas subversivas, entende, pelo regime. Então, tataravô, seria tataravô, ele foi detido, né? Ela conta também que ele foi torturado e que ele tinha. E que ele passou, se eu não me engano, de 3 a 4 anos na prisão. E que na época eles sofreram muito com essas experiências que eles tiveram estando por fora. Porque tanto para o meu avô, né, que era filho dele, que ele foi preso, tipo, muito novo, com tudo acontecendo. Então, meu avô vivenciou muita coisa na, na época da ditadura militar. E minha avó conta também que meu avô foi muito traumatizado por conta disso. Por vários anos ele sofreu essas questões psicológicas, né? Pelo seu pai ter sido preso, por viver numa época que era censurado o tempo inteiro, era muito conturbado os acontecimentos, enfim. E eles viviam, a família vivia em grande angústia. Eles passaram a enfrentar também várias situações financeiras, dificuldades financeiras, por conta dessa experiência traumática, né? Que a família acabou tendo que passar por uma situação, assim, bem complicada. Então, até hoje, tipo, meu pai às vezes comenta comigo, falando, né, que meu tataravô já foi preso na época da ditadura. Ele até, uma época atrás, perguntou se eu já estudei sobre isso na escola, enfim. E então, eu sempre ouvi, tipo, várias pessoas ao meu redor da minha família falando sobre isso. Só que a única pessoa que aprofundou mesmo, de fato, esse assunto comigo foi a minha avó. Que ela falou que meu avô, ele era uma pessoa super tranquila. Meu tataravô, no caso. Ele era uma pessoa super tranquila, super de boa com o mundo. Tava lá fazendo seus deveres como um civil, né? Um civil comum. E simplesmente por ele ter uma ação inadequada, né, pelo regime, ele foi detido. E ele foi torturado, enfim. Ele sofreu também uma depressão profunda depois que ele saiu da prisão. Nesses 4 anos de prisão, ele sofreu uma depressão profunda. A minha tataravó já tinha falecido. E então, tipo, juntou muita coisa pra ele depois disso. E foi bem difícil. E a família até hoje fala sobre isso. Então, é algo bem histórico mesmo. É algo que eu vou passar para os meus filhos para falar para eles o quão traumatizante foi a época da ditadura militar tanto para minha família quanto para os seres humanos brasileiros que conviveram nessa sociedade politicamente opressora.